que o pessoal vê a gente falando e mostrando, acho que é uma grande novidade. E não tem novidade nenhuma. Isso que a gente faz é coisa antiguíssima. Então, espero estar colaborando, mostrando o pessoal, porque isso abre a mente da pessoa, abre muita mente quando a pessoa começa a entender que sem agressão, sem produto químico, saúde, ele não sabia o que era, depois com o tempo ele entendeu que era a alimentação errada dele, que ele estava com a saúde dele bombardeada. Ele mudou de uns meses para cá o hábito dele, pelo que você contou para nós 15 dias atrás, perdeu quantos quilos? 7 quilos. Você desinchou, porque você mudou o teu alimento. Teu corpo agradeceu, você está sentindo melhor ou pior? Muito melhor. Então, é igual o solo. Tudo. Se o solo não está sendo agressivo, não está sendo agredido, ele vai produzir melhor. Você hoje produz melhor o teu corpo, o teu dia a dia, você tá mais sadio. A terra é a mesma coisa, gente, é a mesma coisa. Mas Sérgio, tem aqui muitas perguntas aqui Vamos ao lá. redor de algo que você já respondeu. Por exemplo, Por quê? A pessoa, o meu pessegueiro flore, mas não dá frutos. Já tá minha respondido. pitanga não dá frutos. falta pó e nutrição no solo, já está respondido. Isso, por É isso aí. que a maioria das perguntas, elas são Nessa em linha. relação a esse nível assim de pergunta sobre Florada e não segura a carga. Não tem fruto. A Isso. planta está indicando que ela está fraca, ela quer que alguém mexe nela. O que é mexer nela? Uma tesoura na época correta, tirar galhos de excesso, para entrar luz solar no meio da planta, abaixar um pouco a copa da planta, que elas estão muito grandes, nutrição no solo, começar a pulverizar com bordaleza, essas plantas em 8 meses a 1 ano começam a entrar em produção aos poucos. A média para todo mundo é a mesma resposta, gente. Não tem assusto não, não tem alteração. Sérgio, Peraí, Voltando- deixa eu vai, voltando- só um minuto. Vai perguntar? Fala, vai. Não, eu só queria voltar ao tema e fazer uma analogia com relação ao ser humano, se ele consegue sobreviver comendo pílulas, vivendo à base de pílulas, Comprimido. ou comprimido, ou Não. vitaminas, e quanto tempo ele duraria? Não dura. Então, ele pode ficar até bombado. Ele Não, pode mas é até... bombado doente. Exato. Não, é os bombados doentes, isso não resolve. Esse tipo é uma analogia, é isso. É isso, o solo é igual. A gente tem que ter o consenso. Bombardeou, parece que é, mas depois ela entra em morte. Bom senso e saber é uma alimentação sadia, natural, que é exatamente... Não agressão ao corpo. É lógico. E você não pode agredir o solo, é tudo igual. Ô, Sérgio, hoje eu analisando as coisas, eu vejo da seguinte forma. Eu, há um tempo atrás, eu achava que para comer caqui, apesar de que eu nunca tinha experimentado caqui... Comeu um caqui um mês atrás. foi o primeiro da primeira tua vida. vez. Pra mim comer alguma coisa e me sentir bem, eu tinha que comer uma bacia logo de uma vez. Se fosse me comer um caqui, eu não conseguia comer um, tinha que comer uma caixa de caqui. O hábito é errado. Não atrai. E eu acho que a planta é da mesma forma, né? Não adianta... Também tem que frisar bem, não é porque orgânico é natural, você tem que chegar com um caminhão de adubo orgânico, de esterco de galinha e jogar no pé da Você planta. mata a planta, não. Entendeu? Seria a Tem mesma coisa que tem eu... peso, pelo tamanho das árvores de fruta, quem tem prática, da muda pequena, média grande e de alto porte, tem peso de adubo natural, esterco ou não, por planta. Não é de qualquer forma. E tem Seria a muita mesma literatura. coisa que eu entrar na academia Foi hoje bem que você falou isso. e querer ficar bombado amanhã, Não todo resolve. malhado amanhã, não vai Você vai resolver ter problema nada. de coração, de fígado, como todo atleta que não se cuidou, tem problema certo, cardíaco e hepático. O arroz e feijão que o magro come, o gordo também come. A diferença é a proporção. Proporção, lógico. Tudo, olha, é assim, eu gosto de falar o básico. A gente, todo mundo precisa de água. O solo precisa, nós precisamos, o planeta todo mundo precisa. O ser humano tem muita publicação dizendo que tomando 1,5 litro de água por dia, equivale a 5 copos, a pessoa está hidratada. É o correto. E se de vez de falar assim, não, nós temos que tomar 1,5 litro de água, e se forçarem para a gente tomar 5 litros de água por dia? Vai fazer mal. Então tudo é a dose correta. Você nem dorme à noite. Não, você passa mal, é um perigo. Mesma coisa é a nutrição de solo. Errou a mão, mesmo se é orgânico ou não, você vai criar problema na planta. Tudo é a média normal, dependendo do porte da planta.
Por exemplo, vamos ser práticos, o pessoal fala, tem gente por aí que fala, que eu, às vezes eu vejo, o Sérgio fala muito, ele é teórico, ele não é de prática. É inacreditável, né? Escutar gente falar que eu sou um cara teórico, né? Em todo caso, deixa pra lá. Não vou nem responder, né? Tudo bem. É. Então, por exemplo, pega um pé desse de caqui. 1.500 frutas é a média da colheita dela. Por que ela é tão nutrida? Já mostramos vez passada e vamos mostrar agora. Porque há muitas décadas, do lado dela, todas as folhas que nós pegamos da chácara, galho, folha, resto vegetal, é feita essa montanha aqui atrás. Ele vai se decompondo e tal, já é a própria nutrição da planta. Porque quando eu tiro tudo isso que a gente usa nas uvas em julho, essa massa orgânica, volta a colocar novamente no mesmo lugar, palhas, folhas, etc, etc. Então ela já é nutrida a vida toda, pela massa que tem aí do lado do chão. Agora te pergunto, uma muda nova de caqui, você acabou de plantar ela, é necessário ter um monte dessa de folha do lado de uma muda que você acabou de plantar? Não, não tem sentido. Uma quantidade menor, e assim a sua proporção. Então, quando falo medidas de adubação de esterco ou não, matéria orgânica ou não, ou até adubo químico para quem usa, é a quantidade correta e a pequena quantidade que funciona. Naquela época da frutificação. No início da frutificação de fruta, é um tipo de adubação que ela exige. Na época da pré-formação da fruta, é outro tipo de adubação que a planta precisa. E na pré-maturação, é outro tipo de nutrição. São 3 etapas ao longo da colheita. Não é a mesma adubação. Não é tudo igual o ano todo. São produtos diferentes naquele mês no pomar. Isso, para quem nunca escutou, é normal, gente. Quem é novo, quem está nos acompanhando, é norma de adubação. Por exemplo, vou dar um chutômetro, para o pessoal entender. Sérgio, não estou entendendo o que você está falando. Já vou complementar. Muda que vai entrar em floração, pomar. No início da brotação e floração, o pomar gasta mais no chão o nitrogênio, porque faz as folhas e flor, puxa mais nitrogênio. Então, antes de começar a florada, eu já jogo no nosso pomar esterco de ave, porque é riquíssimo de nitrogênio. Qualquer ave, qualquer esterco de ave. Então, na pré-florada, é esterco de ave diluído na água. Por quê? Nitrogênio para o meu pomar. É o que ela gasta no arranque da brotação e da florada. E depois, a planta quer o que no meio do caminho? Fósforo. Fósforo acha onde? Na farinha do osso. Na água, é rico em cálcio e fósforo. No meio da produção da fruta, fósforo no chão, com qualquer matéria orgânica que tenha fósforo. E potássio. Onde eu vou achar potássio? Vários produtos têm potássio. Inclusive o bagaço de cana. Como eu uso, você tirou da minha boca, como eu uso bagaço de cana há décadas aqui permanentemente, a cana, o bagaço da cana, é riquíssimo em potássio. O próprio produto que ele vai fermentando, ele vai se dissolvendo e vem a chuva. Como o chão nosso tem bagaço de cana em tudo que é lugar, eu tenho potássio no meu solo pelo bagaço de cana. E o resto vem a chuva. A água da chuva tem uma nutrição enorme. Se o solo já está legal, tem matéria orgânica, bagaço de cana ao longo do teu sítio como cobertura morta, e água da chuva entrando no teu solo, e uma cauda bordaleza no teu pomar, como é que não vai dar caqui? Como é que não vai dar pão pé com 40 anos, tá dobrando os galhos pé de 40 anos? Resposta, a planta está gostando. Então, se eu olho na planta, vocês que estão lá de lá, a tua planta está começando a produzir, ela está dizendo que ela está gostando do que você está fazendo. Não mude. Continua naquele ritmo, o resto da tua vida. Porque o pomar, ela é igual a vida inteira. Ela quer norma constante de atitude. Atitudes certas, o pomar quer. Aí o pomar seu é igual aqui do meu avô. Não pode ser diferente. Mosca branca, como que ele controla isso? Então, isso já é outra conversa que acontece nos pomares. A mosca da fruta e pulgão tem muito no Brasil, é país tropical. Então, na hora que ele entender, que ele começar a ver nossos programas que a gente tem no YouTube, a gente fala muito sobre isso. Talvez ele é novo, ele não está sabendo o que nós estamos falando. A hora que ele começar a pulverizar o pomar dele, num mês, com a cauda bordaleza e o enxofre de pulverizar, que um deles é o cúmulos e tem outros semelhantes, quando ele começar a nutrir o solo com matéria orgânica, vai equilibrar o solo dele, ele tiver essas pulverizações básicas,
quinzenal com um produto e noutra quinzena com outro produto, ele vai ver que o pomar dele a partir do terceiro, quarto mês começa a brotar bonito, ele vai ter menos pulgão e menos infestação de inseto. Porque tem inseto, é país tropical. Por isso nós fazemos o quê? As armadilhas que nós temos pendurado aqui, que a gente fala muito no programa, 4 dedos de água numa garrafinha dessa, uma colher de açúcar, pedacinhos de laranja picado com casca e tudo. E 3 furinhos pequenos aqui em cima. Pendura nas árvores de frutas. Cada 3 árvores de fruta, uma dessa, 1,5 m, 2 metros de altura. Várias garrafinhas no teu pomar, lá dos opostos. Parte mais alta da planta. Essas mosquinhas brancas, que é tal da mosca da fruta, que o Brasil é uma peste terrível, ela entra aqui dentro para tomar o caldo, que ela gosta da fermentação. Como o buraco é pequenininho, não buraco grande, hein, abrir. Você não cai abelha, não pode. É pequenininho, porque a mosca amarela é um tequinho assim, ó. Ela entra e cada mês você troca a garrafinha. Porque cada mês cai num desse, na média de 30 fêmeas por garrafinha, que bota 200 ovos de filhote, que é a tal minhoca da fruta, que ela põe na laranja, ela põe a minhoca no caqui, ela põe na uva itália, ela põe no pêssego, ela bota o filhote na nectarina, na manga, ela tudo. bota Tomate, na goiaba, no tomate. Tudo. Essa mosca da fruta amarela é uma praga em país tropical. Então respondendo para ele, armadilhas para essa mosca amarela, cai toda a população. Ele não tem que passar veneno na árvore. Eu acho que ele entendeu, deve estar entendendo o que nós estamos falando. E ele continuando vendo nossos vídeos, como de outras pessoas, se fala muito sobre isso. Não é difícil não de resolver isso. Não é complicado não. Ô, seu Sérgio, viu? Para a gente colocar calcário na planta, No solo, no solo, pode colocar quantas vezes por ano? é uma vez só. Uma vez só, né? Dependendo se... Aí a pessoa tem que fazer uma análise do solo, se o cara é um produtor médio para grande. Porque tem que ter um controle também do calcário, não é de qualquer jeito. Deu para entender? Não é abusar. Porque as mangas, o pé de manga, como esse ano eu poder, o filho que o senhor mandou, nossa, mas foi tanta manga. Mas você pôs calcário também no teu solo? Pois, já tinha posto. Já tinha posto, então já reagiu bem, tá? E então, só que depois elas ficaram assim, umas rachadinhas e tal, Então, né? é que você não pulverizou, por isso. Só uma vez só. Então, que eu não, tava então. com a Se você tivesse com caldo da bordaleza todo mês, uma vez na manga, você ia ter manga de boa qualidade. É isso. Então, acabou que todo mundo achou. Então, o calcário... A média, um chutômetro, vou responder para você, quer ver? Esse não, eu queria dizer, assim, pode pôr junto com a vitamina, assim, com adubo ou não? Não, sempre Separado. sozinho. É isso aí que eu queria Primeiro é saber. o calcário. Primeiro. Depois de 60 dias que você pôs o calcário, aí você vai fazendo o churume. Primeiro é calcário. Se o calcário não tiver no solo, o churume também não faz efeito como nutrição. Eu comprei umas vitaminas com as meninas ali, e o caseiro disse que já colocou. Então Colocou agora, o quê? a vitamina. A farinha de osso. Sim, mas primeiro sempre é o calcário, 2 meses antes. Não se mistura. Não, eu nunca falei isso. Eu falei de você misturar? Não, é que quando eu tava pegando, você deu pra... Mas tudo bem, não faz mal, mas já foi, não é problema. Como ele já colocou a vitamina, né? o adubo, Tudo bem, deixa quieto. Agora deixar só Deixa daqui uns quieto. 6 meses ou 7. Mais lá para frente. Lá pra frente. Então, para ter uma média, um terreno que já está razoável de calcário, a média que tem literatura, no solo brasileiro, a média, para um terreno que já está fértil, está legalzinho, é 300 gramas de calcário por metro quadrado por ano. Não mais. Para terreno que já está razoável. Terreno mais pobre é meio quilo por metro quadrado. Isso é um chutômetro, tá? Mas 300 gramas por metro quadrado ano é uma boa medida para qualquer chacareiro pequeno. É isso, está respondido. O senhor conhece ingá? Conheço. Pois eu ganhei um pé de ingá, cresceu e tudo, não deu nada, né? Coloquei calcário e tudo, mas não deu nada. Acabou o cupim comendo. Viu, ô Sérgio? O cupim comeu. Aí meu marido cortou, tá brotando. Não, tudo bem. O que é que eu faço para matar o cupim? Não, tem produto que mata cupim. Tem produto que mata cupim. Só uma dúvida. Vamos lá, fala aqui, vem cá. Esse pé de caqui, essa nutrição dela, você só usa essa massa? Só. Só, você não põe Não, churume, nada aqui põe. também? De vez em Também quando eu você joga- ponho, jogo. De vez em quando? Põe. Que não é o suficiente, Ao entorno, longe. Lógico que eu ponho, porque essa raiz, que eu ele não tá vi 8, aqui a 10 raiz. metros para cada lado. Ah, Essa raizada, ele tá longe isso aqui a raiz tá longe. Tá para lá. Quando eu abro às vezes valeta no sim, no não, eu abro valeta no meio da rua. De comprido.
Porque esse esterco de animal que eu boto no buraco em junho vai alimentar a poncã e a raiz do caqui. É como via realmente o cimento aqui, falei, será? Não, esquece essa raiz. Não, a raiz é longe. Tá bem longe, Não então. tô falando 1,5 metro do tronco no caqui, tô falando 6 metros para lá. 6 metros para lá. Por isso quando a gente abre valetinhas, ano sim, ano Você pega a não. raiz dela. É, Você quando eu sobe abro no lá na campo. jabuticaba, eu abro ali no meio a valeta de 2 metros de comprimento, ali, na jabuticaba, no meio do caminho dela para jabuticabeira. Ou seja, a jabuticaba come da valeta e essa raiz come da valeta, o esterco da galinha que eu ponho no chão, dentro do buraco. Ano sim, ano não. Ano sim, ano Não não. que você... É, microfone, não acho que tem é como legal. errar, não tem... Hein?